quando ainda era um menino, seu pai foi morto em batalha, era um soldado romano. Sua mãe, mulher de posse, mudou-se para a Palestina, onde Jorge foi criado, e tornou-se soldado romano também. Muito jovem ainda, já recebera muitas promoções, não por causa do pai ou porque a mãe era rica, é porque ele era habilidoso mesmo, muito habilidoso, excelente soldado. Tão excelente que recebeu tantas promoções que chegou a ser da guarda pessoal do imperador Diocleciano. Diocleciano gostava muito dele. Diocleciano soube que muitos soldados romanos estavam se convertendo ao cristianismo e decretou que nenhum soldado romano poderia ser cristão. Teriam todos que adorar os deuses de Roma. Naquele momento, Jorge recebeu aquela notícia e, como ele gozava de muita intimidade, de respeito, carinho do imperador, foi ao imperador e disse: eu também sou um cristão. O imperador ficou assustado e decepcionado e tentou dissuadi-lo a deixar aquela fé, aquela religião. Mas Jorge disse que não deixaria. Diocleciano poderia ter mandado matá-lo imediatamente, mas tentou ainda dissuadi-lo, inclusive dando punições para ele, mandando prendê-lo, e ele não retrocedeu, até que não teve jeito. O imperador Diocleciano decretou a sua morte, e no dia 23 de abril do ano de 303, ele foi morto, decapitado. E daí então tornou-se um herói, tornou-se um mártir do cristianismo. Depois o imperador chamado Constantino, percebendo o altíssimo número de cristãos, o cristianismo crescia muito, e muitos romanos se convertendo ao cristianismo, ele de maneira muito inteligente declarou-se cristão. Não sei se ele se converteu mesmo ou de pura inteligência, decretou que agora a religião oficial de Roma era o cristianismo. Nasceu então a Igreja Católica Apostólica Romana, e uma das suas decisões também foi declarar que aquele Jorge da Capadócia agora era um santo. E São Jorge era um guerreiro com a espada, e muitas lendas, surgiu também de São Jorge. Disse que ele matou um dragão que estava perseguindo a filha de um rei. Isso é uma lenda. Outra lenda também, que ele ressuscitou cerca de 300 pessoas. Não há nenhuma comprovação disso. Muitas lendas foram sendo criadas para supervalorizar o nome dele, como se ele precisasse disso. Então agora o candomblé também adota o Ogum. No candomblé é o São Jorge da Igreja Católica, e seu sincretismo religioso. Quando chegar no céu, eu quero conhecê-lo, se isso for me dado como privilégio, conhecer aquele querido irmão em Cristo. Fizeram dele um santo, mas deveriam ter feito muitos outros, porque quantos irmãos nossos, como ele, também foram mortos nas arenas, devorados por leões, mortos numa estaca, e quanta coisa fizeram. Mas é assim mesmo. As pessoas precisam de adoradores. Tem gente que gosta de ser adorado. Um que gosta de ser adorado é Satanás. E que pena que tem muita gente que adora Satanás. Mas quem mais Satanás queria que o adorasse, não o adorou. Esse foi Jesus. Em Mateus, no capítulo 4, depois que Jesus foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto e sem fome jejuou 40 dias e 40 noites. Importante isso. Jejum é sem fome. Se você estiver com fome, não jejua, porque é pecado. Você vai atentar contra o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Se você estiver jejuando sem fome, quando tiver fome, acabou o jejum, coma, que é isso que aconteceu. Quando Jesus teve fome, quem apareceu para ele? Satanás. Apareceu tentando ele com transformar pedras em pães, etc. No verso 9, 10 e 11 está escrito: tudo isto te darei se prostrares e me adorares, disse Satanás. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Adorar só a Deus. Nosso querido irmão Jorge, que eu já disse que quero, se possível, conhecê-lo e abraçá-lo no céu. Meu irmão em Cristo, só Deus é santo, santo só Deus. Então nenhum culto a Ele, nenhuma adoração, pedir nada para Ele, pedir só a Deus. Vamos pedir a Deus. Então fica aqui essa explicação de quem foi esse homem, um cristão autêntico,
Vamos orar? Bendito Deus, em nome de Jesus, te pedimos perdão por aqueles que estão mergulhados na idolatria e na ignorância religiosa. Obrigado pela vida do nosso irmão Jorge, um cristão verdadeiro, autêntico, que não renunciou à sua fé, manteve-se firme. Que nós cristãos sejamos firmes também como ele, até se tivermos que morrer. Em Cristo te louvamos e te agradecemos. Amém.